Olá, meu nome é Marcos Antônio Dias Júnior, eu sou licenciado em Música pela Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais e também um ex-aluno da primeira turma de computação gráfica da UICABUM Escola de Arte e Tecnologia, UICABUM de BH. Também, enquanto ex-aluno da Fundação de Educação Artística e tendo absorvido bastante a perspectiva pedagógica dessa ótima escola, eu passei a compreender o ato da criação, da improvisação e da composição musical como as principais modalidades onde uma pessoa demonstra o seu domínio na linguagem musical, assim como em qualquer outra arte e assim como em qualquer outra linguagem ou língua. Por exemplo, se você está aprendendo Libras, se você está aprendendo o inglês, o francês, você não pode dizer que realmente domina uma linguagem, essa língua, na verdade, no caso, se você simplesmente pode ler ou pode reproduzir discursos. Você só pode dizer que você domina essa língua a partir do momento que você pode falar, se expressar e criar com essa língua. Da mesma forma, eu acredito na educação musical e na linguagem musical. Se uma pessoa apenas lê e reproduz uma partitura ou uma tablatura, ela ainda não é plenamente capaz de ter o domínio daquela linguagem. Não pode se expressar, por exemplo. Se uma pessoa não consegue se expressar musicalmente, seja pela improvisação, seja pela criação, pelo desenho musical, pela própria composição, ela ainda não tem o domínio pleno daquela língua. E o problema é que, enquanto professor, o que eu percebo é que no ensino regular, principalmente no ensino público regular, o uso dessa modalidade, da criação musical, ele muitas vezes não se dá. O ensino da música, enquanto conteúdo obrigatório da disciplina de artes, ele muitas vezes é negligenciado e quando ele se dá, ele geralmente se dá pela reprodução de partituras, pela reprodução de música ou às vezes até por um professor festeiro, como a gente costuma dizer. Isso me incomoda profundamente porque ali você não está criando no aluno uma nova possibilidade, uma nova capacidade. O aluno não pode por si só, por exemplo, decorar ou aprender uma música. Agora, a partir do momento que o aluno está se expressando, esse conhecimento, essa linguagem, ela passa a ser muito mais significativa para o aluno. É muito diferente de um aluno tocar uma música que ele gosta, que já dá um retorno muito positivo, claro que dá. Mas a partir do momento que o aluno se expressa e coloca o seu ser, o seu conjunto de crenças, o conjunto de ideias e padrões estéticos numa música, isso é muito mais efetivo em termos de aprendizado da linguagem, na minha opinião. Bem, enquanto aluno de computação gráfica, e foi um processo de aprendizado que se deu de ensino concomitantemente com o meu ensino musical, eu sempre tive interesse em trazer, na verdade, essas modalidades da criação musical para mais próximo de um público que seja mais amplo do que o público músico, ou o público que seja alfabetizado musicalmente, musicalizado, alguém que toca um instrumento que tenha alguma consciência da estrutura musical. Não, eu sempre tive interesse em fazer isso uma coisa um pouco mais democrática. E aí eu criei a Sinfonia Elíptica, que é uma instalação musical interativa que esteve em vários festivais e eventos de arte digital pelo Brasil. Também criei o Genesis Kinect musical, que é um Genesis, né, que é como um antigo jogo de memória, mas esse trabalhando com escalas e trabalhando com uma memória musical. Qual que é, na minha opinião, a grande validade, o grande benefício do uso desses SMIs, sistemas musicais interativos, ou mesmo de outros softwares de produção, composição e editoração de partitura, softwares musicais? Para mim, o benefício ele reside em três coisas. A primeira é um ensino, se você traz isso para a sala de aula, que ele é mais contextualizado e coerente com a sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade altamente cibernética, onde até as relações afetivas se dão muitas vezes através das mídias sociais e da tecnologia. Os alunos eles podem usar vários canais de conhecimento, pode baixar um artigo no Cielo, pode entrar num canal do YouTube como Nerdologia, que vai trabalhar sobre coisas de ciência de verdade, ou ciência todo dia, e aprender. Mas quando bate o sinal, esse aluno que está cercado pela tecnologia, que a tecnologia é quase que um terceiro braço para ele entra numa sala do século XVIII. Então, é complicado isso. Eu acho que a escola, enquanto um reflexo da sociedade, um reflexo de um projeto de sociedade, ela tem que ser um pouco mais coerente com o uso dessas tecnologias. O segundo ponto é que o uso das tecnologias torna o ensino um pouco mais agradável e significativo, porque geralmente, né, no contexto de uma ludo-aprendizagem, essas tecnologias elas vão trazer novas dinâmicas para o ensino e que são dinâmicas que partem de uma proatividade no aprendizado musical. Então eles se tornam um aprendizado mais afetivo, na minha opinião também mais efetivo.
O terceiro ponto do uso dessas tecnologias musicais é que elas são um pouco mais democráticas do que os instrumentos. Por exemplo, uma situação de um professor no ensino regular, por exemplo, não tem ainda condição, ou então a escola não se propõe a comprar um instrumento. Ou então numa situação onde você tem os instrumentos, mas seus alunos não tiveram um assoalho educacional para poder utilizar aquilo, e você quer trabalhar uma dinâmica de conjunto, uma pergunta e resposta, ou conteúdos da própria estrutura musical mesmo, a tecnologia ela pode vir para ajudar nesse sentido. Existem várias formas de tratar com esses problemas, mas a tecnologia é uma forma que, por enquanto, me interessa um pouco. E principalmente quando essa tecnologia musical ela está voltada para a criação, para a improvisação e para a composição. John Drummond ele escreve um artigo sobre o entendimento dos SMIs. Ele vai tratar principalmente de SMIs aqui, SMIs, sistemas musicais interativos, voltados para a produção de música contemporânea. Geralmente o SMI está voltado para a produção de música contemporânea e para a música eletroacústica e música eletrônica. São muito voltados nesse sentido, mas não exclusivamente. E o John Drummond ele cita várias formas de classificar esses SMIs, o artigo é muito interessante, está citado no artigo. E cada uma dessas formas, seja pelo paradigma do SMI, que é como um player, né, que é o paradigma do SMI, que ele toca com você, ou o paradigma do SMI, que seja pelo instrumento, e várias outras formas que ele cita, elas podem ajudar um professor a identificar, a entender primeiramente os SMIs, e identificar qual SMI seria mais interessante para qual conteúdo musical. Tem vários outros fatores, né? Tem os paradigmas de resposta, generativa, responsiva e tal. Mas é interessantíssimo, e principalmente esse conceito da criação que não seja necessariamente humana. Eu acho que a grande validade do SMI está aí porque ele começa a relativizar esse ato que às vezes está no pedestal do compositor, esse ato da composição. O compositor está como algo muitas vezes distante do público leigo, e o público leigo começa a perceber pelos SMIs que eles também podem compor. Se até uma máquina está compondo, se eles estão compondo através da máquina, eles também podem criar música, e então se dá uma relativizada nesse processo. As professoras Reis, Guerra e Braga, elas fazem uma interessante relação da obra de Escher, de algumas obras de Escher, Salvador Dalí, principalmente com o imaginário científico que passava na época da criação dessas obras. Uma dessas obras são Espanha, Salvador Dalí, Mercado dos Escravos com Busto de Voltaire, onde Salvador Dalí, por exemplo, vai trabalhar muito com o jogo de sinédrio, da gestalt da pessoa que está observando a obra. Então a obra ela como mostra, uma obra aberta, sim, porque a obra é aberta, ela está aberta a uma miríade de significados e de atribuições de significados, mas essas obras elas são muitas vezes ambíguas. E elas estão ali trabalhando um pouco com a teoria da incerteza, ou a interpretação quântica de Copenhague, de Bohr e Heisenberg, que estavam no imaginário das pessoas da época, que era o avanço da ciência e que os artistas passavam a colocar isso em suas obras. Nesse sentido, os SMIs eles vão um pouco além dessa questão da incerteza, dessa questão de uma realidade que não é estritamente delineada, né? A interpretação quântica de Heisenberg ela é altamente probabilística. E os SMIs eles vão nesse sentido, não só do significado, que tem um significado ambíguo, mas o SMI ele está num estado dúbio de obra acabada, pois ele é uma obra, alguém desenvolveu aquela obra, pensou ela esteticamente, desenvolveu o SMI, ele é uma obra de arte, mas também ele só é realmente uma obra de arte, se manifesta enquanto uma obra de arte, quando um participante vai lá e começa a criar com ele, e começa a trabalhar através ou com ele, porque muitos SMIs também vão produzir música, como se fosse mesmo instrumentista. E aí está a grande passo do SMI, porque a autoria é relativizada, a incerteza ela é trabalhada de uma forma bastante interessante. Então eu acredito que nesse sentido os SMIs na área da música, né, nessa área do conhecimento, eles são uma resposta a essa ciência que estava emergindo e está emergindo até hoje, e é bem interessante da física quântica. Assim, uma analogia para manter aí na mesma linguagem de Reis, Guerra e Braga, os SMIs são como o paradoxo de Schrödinger, do gato de Schrödinger. O SMI ele tá o paradoxo do gato de Schrödinger é um paradoxo de um gato colocado numa caixa, onde
pela probabilidade da mecânica quântica, ele pode estar vivo ou morto, e só quando alguém vai lá e mede o sistema, ou vê se o gato está vivo, abre essa caixa que diz que ele vai ser definido como vivo ou morto. Essa é uma analogia simples para exemplificar isso, que foi tratado em cartas com Einstein, que não gostava tanto da física quântica, como é famoso, né? Einstein fala, Deus não joga dados com o universo. E o SMI está no mesmo estado, ele, assim como o gato do paradoxo de Schrödinger, ele está num estado dúbio, ambíguo, de sobreposição quântica entre ferramenta para a composição musical, ferramenta para compor uma obra e obra em si. Ele é ao mesmo tempo os dois. E é necessário que vá lá alguém para interagir com esse SMI para poder delinear qual que é o estado real da arte. Um exemplo de uso pedagógico criativo desses sistemas musicais interativos de softwares de produção e editoração de partitura e de produção musical são, por exemplo, que eu tive na minha própria experiência usando, por exemplo, o Remix Live, que é basicamente software de produção de música geralmente eletrônica, ali nesse nicho de mercado. E é um software gratuito, né? Ele tem, né, ele é na verdade freemium, mas a base dele é gratuita, que eu usei com alguns alunos de uma turma minha para trabalhar conteúdos como tempo, compasso, quadratura especificamente que eu queria trabalhar, e também, através disso, também trabalhei lançamento de vozes, contraste, toda essa questão no entendimento e na produção de uma música. E isso se mostrou muito interessante, porque, primeiro, o gênero musical e a dinâmica do software ela é simples e ela é bastante apelativa para os alunos. Os alunos têm bastante interesse. Então, mesmo alunos que tinham do aula de violão, mas mesmo alunos que não tinham uma grande disposição a improvisar no violão e se sentiam um pouco acuados, um pouco com medo, mostraram muito mais à vontade com esse software e que foi abrindo aí esse leque de possibilidades da improvisação, mesmo quando chegasse no violão. Um outro exemplo é que, após eu usar esse software em aula, que é um software relativamente simples de celular, um aluno pesquisou por si mesmo um software muito mais complexo para computador, que é o Fruit Loops Studio, FL Studio, para compor as suas músicas. Ele passou então a registrar de fato as suas músicas. E no caso ele já era versado na leitura de tablatura, no caso eu não trabalhei partitura com ele, só leitura rítmica, não tinha ainda trabalhado, na leitura de tablatura e na cifragem americana, e ele não precisou, por exemplo, usar da notação padrão para poder compor suas próprias músicas dentro dos estilos que ele estava interessado, que era o lo-fi, o trap, e passar a se expressar através disso, muitas vezes usando plugins e add-ons, dependências de fora do software, ou usar uma orquestra, um piano dentro do software. Eu achei isso muito interessante. Foi bem gratificante ver um aluno, por si só, espontaneamente aprendendo um software complexo e compondo e trazendo isso para você. Um outro exemplo é a própria Sinfonia Elíptica. A Sinfonia Elíptica ele não produz uma música estriada, ele está muito mais próximo de uma lógica atonal e serialista e de uma música de compasso não estriado, né, sem compasso na verdade, e por ser, né, ter essa característica da ludo-aprendizagem, assim, um sistema musical interativo, uma instalação, ele é bastante atraente e bastante simples de usar. Então mesmo pessoas que não ouviriam, por exemplo, um Schoenberg, elas gostam do resultado sonoro que elas produzem ou que um grupo produz, porque mais de uma pessoa pode usar ao mesmo tempo, e depois distorce o som. E é uma vantagem que eu vejo do uso desse tipo de tecnologia. Ela traz assim, um feedback muito mais rápido e um aspecto da aprendizagem que é afetivo e é significativo para o aluno. Eu espero que com essa pesquisa eu possa ter ajudado de alguma forma, pelo menos mostrar algumas das possibilidades para a integração dos softwares musicais no ensino regular, em especial no ensino de artes, onde muitas vezes a criação musical é negligenciada.